Em sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro comentou a decisão do ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, que restituiu o mandato do deputado estadual Fernando Francischini, do Paraná, e, consequentemente, também de vários outros deputados. O deputado havia sido cassado em uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que inovou criando uma punição por fatos que não eram previstos em lei, baseando-se em decisão anterior tomada no mesmo dia, que também havia inovado, declarando a existência de fatos que não foram provados na ação em julgamento. Em sua decisão, Nunes Marques alertou: "Me parece que não há como criar-se uma proibição posterior aos fatos e aplicá-la retroativamente. Aqui, não dependemos de maior compreensão sobre o funcionamento da internet. É questão de segurança jurídica mesmo." O presidente Bolsonaro disse: "O ministro Cássio Nunes Marques deferiu uma liminar favorável à restituição do mandato do deputado Francischini, estadual do Paraná. É uma coisa inacreditável essa cassação desse parlamentar. Já falei nisso em alguns momentos pelo Brasil e aqui na live também." O presidente lembrou que Francischini foi cassado por causa de uma live transmitida nos últimos minutos da votação e disse: "O TSE resolveu cassar o mandato dele. Nem preciso falar que os 3 do Supremo votaram pela cassação. Placar de 6-1. Hoje, o Cássio Nunes, em uma medida liminar, ministro do STF, ele recompõe, restaura, restitui o mandato ao deputado Francischini." O presidente afirmou: "Nós sabemos que o TSE vem tomando medidas arbitrárias contra o Estado Democrático de Direito, atacam a democracia, não querem a transparência no sistema eleitoral." Bolsonaro desafiou a Rede Globo a convidá-lo para um debate ao vivo sobre segurança eleitoral e prosseguiu: "E acredito que não preciso falar mais nada. Eu lamento aqui porque o TSE convidou as Forças Armadas a participar de uma comissão que visa a transparência eleitoral e depois que as Forças Armadas apresentam sugestões, o presidente do TSE não aceita mais conversar e diz que tem que ser assim e não se discute mais esse assunto. Lamentável." O presidente questionou ainda atitudes do ministro Edson Fachin, presidente do TSE, como uma sessão com embaixadores e o convite a observadores internacionais. Bolsonaro disse: "O senhor Fachin se reuniu com embaixadores de outros países, preparando eles para o seguinte, que quando sair o resultado no final da tarde do primeiro domingo de outubro, que os seus países reconheçam imediatamente o resultado das eleições." Bastante curioso isso que ele está fazendo. Este vídeo mostra um trecho de uma live do presidente da República, eleito democraticamente pela maioria da população. A Folha Política mostrou este e outros atos e pronunciamentos do presidente da República e de representantes dos 3 poderes, assim como atos, eventos e declarações de pessoas relevantes para o debate público. Entre inúmeros conteúdos da vida política brasileira, a Folha Política mostrou ao público os debates em torno de uma proposta de emenda à Constituição que visava aperfeiçoar o sistema eleitoral. A Folha Política mostrou os debates promovidos pelos proponentes da PEC e também os debates ocorridos na Câmara dos Deputados, desde a proposição, passando pela comissão especial que debateu o tema, pela Comissão de Constituição e Justiça, até sua votação em plenário. O jornal também mostrou os pronunciamentos do presidente da República sobre o tema. Foram expostos os argumentos favoráveis, contrários e inclusive os argumentos dos partidos que defenderam a proposta, mas votaram contra. O ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, considerou que mostrar o debate público com as opiniões de agentes legitimamente eleitos pelo povo e de figuras relevantes da política nacional seria alguma espécie de ataque a alguma instituição. Em decisão inédita, o ministro mandou confiscar a renda do jornal, assim como de outros sites e canais conservadores, para impedir suas atividades. Há mais de 11 meses,
toda a nossa renda vem sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Sancionamos essa semana uma lei que institui como dia 18 de abril como Dia Nacional do Espiritismo. Então não tinha Dia Nacional do Espiritismo. Uma notícia agora, já foi comentada pelo programa aí do Augusto Nunes. O ministro Cássio Nunes Marques deferiu uma liminar favorável à restituição do mandato do deputado Francisquini, estadual do Paraná. É uma coisa inacreditável essa cassação desse parlamentar. Eu já falei nisso em alguns momentos pelo Brasil e aqui na live também. Depois o TSE resolveu cassar o mandato dele. E não precisa falar, né, que os 3 do Supremo que estavam lá votaram pela cassação, placar de 6-1. Hoje o Cássio Nunes, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, numa medida liminar, ele recompõe, ele restaura, né, restitui o mandato ao deputado Francisquini. E nós sabemos aqui que o TSE está tendo medidas arbitrárias, né, contra o Estado Democrático de Direito, atacam a democracia, não querem a transparência do sistema eleitoral. E eu quero aqui desafiar TV Globo, vou falar os demais canais, TV Globo, se vocês toparem discutir a questão de segurança nas eleições comigo, ao vivo, estou à disposição daquele TV Globo, com dados, com números, coisas concretas sobre segurança nas eleições. E acredito que não preciso falar mais nada, né? Eu lamento aqui porque o TSE convidou as Forças Armadas a participar de uma comissão que visa aí a transparência eleitoral, e depois que as Forças Armadas apresentam sugestões, o TSE simplesmente, o TSE não, o ministro-presidente do TSE não aceita mais conversar e diz que tem que ser assim e não se discute mais esse assunto. Lamentável, o TSE, o senhor Fachin se reuniu durante a semana, com uma matéria da imprensa, e é verdade, com vários embaixadores de outros países, tá? Preparando ele o seguinte, quando aparecer o resultado no final da tarde do primeiro domingo de outubro, que os seus países reconheçam imediatamente o resultado das eleições. Bastante curioso isso que ele está fazendo. A questão de poucos dias, o ministro Fachin também convidou, né, disse que deve convidar 200 observadores internacionais para acompanhar as eleições aqui. Eu pergunto, para acompanhar o quê? O que eles sabem? O que eles veem? Eles têm condições de saber alguma coisa? O sistema eleitoral adotado no Brasil é igual ao dos países deles? Eu acho que seria muito bom ele convidar o pessoal de Bangladesh e de Butão, onde tem um sistema eleitoral igual ao nosso. O resto não tem que convidar ninguém. Mas não vamos entrar em detalhe. Estou aqui, TV Globo, estou à disposição, ao vivo, debatemos aí o sistema eleitoral brasileiro. Vamos lá? A decisão do ministro Nunes Marques restabelece a integridade do voto, da escolha de quase 500 mil paranaenses. Eu sempre confiei na justiça, na liberdade de expressão e nas instituições. O Brasil e o Paraná precisam olhar com calma o que está acontecendo. Eu sou o representante legítimo de quase 10% dos eleitores do meu estado e tive minha voz calada por uma decisão que não foi justa, sem precedentes. Mais que na justiça, eu sempre confiei minha vida a Deus. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o deputado federal Zé Medeiros. Estou aqui para responder muita gente perguntando como é que está o clima na Câmara dos Deputados. Olha, não está bom. Há um clima de
de insegurança jurídica, um clima de desalento, de desapontamento e é um clima, acima de tudo, de medo. Veja bem, um clima que era para ser harmonioso, como diz a Constituição, o clima é de medo em relação ao STF devido à ação de alguns ministros. E é incrível que num regime como o nosso, em que deveríamos ter ampla tranquilidade de poder esboçar opinião, falas, nós temos hoje pessoas presas porque falaram. Nós temos pessoas exiladas porque falaram. E quando você vê um ministro ir para a TV e simplesmente chamar todo mundo de imbecil porque pessoas vão para a internet e se põem a falar sobre qualquer tema e ele põe a opinião que isso não deve acontecer, ou seja, chegou o momento que a gente vê que realmente o processo democrático está por um fio. Já não está normal quando a gente vê, como eu disse, presos políticos e pessoas exiladas. Então é uma preocupação muito grande aqui na Câmara dos Deputados.